Lula e o judaísmo. O povo se queixa muito sobre a atual situação do nosso país, do nosso governo, certo? Da liderança que nós temos hoje. Já no começo da Bíblia, Deus fala que colocou a gente como governante dessa terra, né? E a prosperidade ou não é a nossa capacidade de governar ou não. E nós temos um exemplo disso com a nossa atual presidência, certo? Que claramente não tem as capacidades necessárias para governar. Mas aí as pessoas também se queixam, né? Poxa, o atual governo, a situação que nós estamos, a depreciação. E às vezes oram para que o próprio Eterno tire, né, esse governo. Mas as pessoas não levam em consideração que esse governo, ele também tem a mão divina. Também é da vontade do Eterno que esse governo esteja estabelecido, porque o povo tem o governo que merece. Na Brit Hadashah, na Nova Aliança, Shel Hashalia, Paulo vai dizer que nós buscamos mestres segundo as inclinações do nosso próprio coração. Isso diz muito mais a nosso respeito do que sobre o presidente, né? O presidente nada mais é do que um reflexo do povo, um reflexo de quem nós somos, um reflexo da nossa personalidade. E nós projetamos. Você pode estar olhando esse vídeo e dizer assim, tá, mas eu não votei, tudo bem? Mas a grande maioria das pessoas sim. E isso diz a respeito sobre a população brasileira em si, né? Sobre as pessoas que vivem nesse país, sobre a personalidade dos brasileiros, sobre como os brasileiros vivem e tocam suas próprias vidas. Então o governo, ele nada mais é do que um reflexo disso, um reflexo de nós mesmos. Então quando eu faço essa provocação, o atual presidente e o judaísmo, é porque isso vem muito do pensamento judaico, né? De que o líder, ele reflete os membros, isso seja numa igreja, numa comunidade ou qualquer lugar. Aquele que é o líder, ele é um reflexo da personalidade, da projeção das pessoas. Da mesma forma como muitos clamavam pelo da direita, né? Isso também projetava algo deles. Tem até uma análise feita pelo próprio Pondé, falando de que o Bolsonaro, na época, ele dava voz às pessoas que não tinham voz, para ir contra ideologias, para ir contra a destruição da família e todas as pautas deste atual governo agora, certo? Liberação das drogas, né? Menos cobrança sobre a criminalidade e tudo mais. Então também as pessoas que não tinham voz para poder falar sobre isso sem serem discriminadas e taxadas como antiquados, também elegeram ele como sua voz, como seu porta-voz, certo? Então isso também diz respeito aos seus eleitores, né? Então quando você pensar nesse governo de uma forma pejorativa, saiba de que existe um ditado judaico que é Ganzu Letová, tudo é para o bem. Mas também, na Nova Aliança diz, tudo coopera para o bem daquele que teme ao Senhor. Então o resumo da ópera nada mais é de que se você estiver guardado no Eterno, nas coisas do Eterno, buscando o entendimento, a sabedoria, praticar as coisas que Deus diz que tem que ser praticado, nada te impede de prosperar e ser farto e abundante mesmo neste atual governo. Então eu faço uma provocação para você. Em vez de você ficar pensando em como é este governo, por que ele é assim e que terrível que é, e projetando toda a culpa das desgraças no governo, olhe para si mesmo, para a sua própria vida, o que você tem feito para mudar isso na sua vida. Porque pode ter certeza que tem milhares de pessoas prosperando e prosperando muito, mesmo na atual situação do nosso governo. Então, prosperidade não é sobre o governo, é sobre você. Então pense bem a respeito disso. Até o próximo vídeo.